igreja. particular hoje. Depois vai, mas não fica. Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Olha! Rapaz, papo bom é assim, chega na hora, a gente tá aqui desenrolando, já pum, começa. Vamos começar aqui e vamos começar bem pra caramba, brindando, óbvio, porra. Aê! Ah, garoto. Vamos brindar porque a gente tem um mês Quem tá inteiro aqui? pra brindar. Um mês que começa agora, com o Dia da Favela, que a gente tem que falar pra caramba, dia 4, a gente tem que lembrar dessa importância Boa. histórica e cultural do Morro da Providência, da antiga ladeira do Livramento, da terra, né, de Machado de Assis. E a gente também tem que não pode esquecer, já ia falar tem que esquecer, olha que doideira, não pode esquecer que a gente tá no mês da consciência negra, que não era pra ser um mês, né, que é pra ser num país que tem uma herança afrodiaspórica tão gigantesca como a nossa, meu irmão, tem que ser todo dia, toda hora. Exatamente. E a gente aqui, enquanto, né, brancos privilegiados na nossa sociedade patriarcal, estamos aqui com um cara que traz a herança afrodiaspórica para sua arte, traz a sua arte de rua, sua arte de subúrbio. Eu falo de rua, mas falo de rua com o maior respeito, porque a gente fala de rua às vezes de forma, né, depreciativa. Queria que a gente ouvisse muito, trocasse muita ideia hoje com o Guilherme. Pô, Guilherme, que valeu, irmão, muito Valeu, bom gente. estar aqui contigo. Satisfação máxima Obrigadão estar aqui. mesmo, irmão. Obrigado, Porra, gente. prazer enorme, Opa! cara. Vambora. Caraca. Eu adoro falar, gente. Eu adoro falar. Então começa falando aí, irmão. Tá Bagaceira. contigo. É, Apresenta. Quem é você? eu sou Guilherme Cunha dos Santos Pereira, mas eu tenho o vulgo Guilherme Kid, que eu assino, meu nome artístico, que é o meu nome do dia a dia também, né? E nascido no subúrbio, em Realengo, na Zona Oeste. Sou um artista visual. Eu me considero um artista, sei lá, meio que múltiplo, porque dentro da minha proposta de trabalho e dentro da minha pesquisa, eu estou em diversas estruturas, né? No mural, no muralismo, em pintura em tela, no digital, na arte digital. Tenho também meus trabalhos no carnaval, né? Já fiz roupa, estampo diversas, enfim, diversas coisas, posso melhor dizer, e é isso, né? Esse é meu trabalho, é a minha vida, é isso aí. Caraca, é tanta coisa que fica até difícil de começar, né? Vai lá. Não, vai lá que eu sabe que eu pego logo o gancho. Roupa, É que o suburbano se Cara, auto-inventa, né? Tá sempre fazendo várias coisas. A realidade, assim, é que é muito bacana ouvir o Guilherme chegando e falando aqui, eu sou artista e faço o que eu quiser, porra. É, exato. Né? Porque, assim, é importante Livre. deixar claro que a gente faz arte, e olha que eu já tô me botando como fazedor de arte aqui, mas que ele faz arte, que suburbano faz arte cotidianamente, cara. E é importante que a gente fale que essa arte é uma arte de qualidade, uma arte de excelência, e uma arte que de certa forma, tem um protagonismo fundamental porque produz identidade. Tô viajando, irmão? Não. E sobre essa questão da liberdade, é porque eu sei que o meu trabalho ele consegue esse tipo de alcance, sabe, assim, né, dessa diversificação. Então, e é o que eu gosto de fazer, sabe? Então eu acho que isso eu prezo também pela minha qualidade de vida. E minha qualidade de vida também não é só a minha questão financeira, que é muito importante. Claro. Entendeu? Eu trabalho também para me sustentar, eu vivo no meu trabalho também. Mas a minha qualidade de vida também é fazer o que eu quero no meu trabalho. E eu me sinto muito bem com essas estruturas diversificadas, sabe? E é isso, entendeu? Eu faço arte também pela minha qualidade de vida. Eu gosto do dia a dia de ser artista. Eu gosto, inclusive, de estar aqui, sabe? Numa segunda-feira, eu estar conseguindo estar aqui, né, nesse horário da tarde gravando podcast. Porra. Entendeu? Eu gosto de trocar ideia com as pessoas, eu gosto desse fervo de contato, sabe? Trocar ideia com as pessoas na rua, enfim. É isso. Eu acho que é meio sobre isso. Através Cara, da arte, né? Você tem sim. esse contato. Sim. Eu vou fazer uma pergunta que é meio óbvia pra gente começar nosso papo aqui. E eu acho muito importante que a gente fale assim: quando é que Guilherme se descobre artista? Se descobre ou, né, mata no peito e fala, sou mesmo? Como é que é essa parada, irmão? Cara, deixa eu falar, o meu primeiro contato artístico, se que eu posso dizer, produzir algo, foi criança, né? Desenhando. Eu acho que eu sempre, desde criança, eu sempre gostei da ideia de criatividade. Na verdade, todo adulto já foi uma criança criativa. Isso é de fato. Inclusive, eu sou um mega defensor, inclusive, de um apoio maior, né? Inclusive como uma questão pública mesmo, sabe? Política pública, melhor dizendo, da arte e educação nas escolas. Porque, inclusive, eu até me perdi um pouco, né, da pergunta, mas relaxa. eu acho importante, assim. As crianças são criativas, né? Inclusive, a minha própria matéria que eu tenho, minha própria pesquisa como artista educador, que eu tenho, que inclusive eu executei agora, dei no Parque Lage agora, na última vez que eu dei aula esse ano lá,
era sobre isso, que era de você continuar influenciando, trabalhando o que a criança tem de melhor, que é a criatividade, né? E o desenho, a pintura, ajuda muito a estimular isso, né? E eu acho que, enfim, né, isso por conta, né, da vida, por conta dessas questões capitalistas, né, péssimas, e quando se fala da questão social, né, questão financeira, enfim, precária e negativa, isso piora mais ainda, a pessoa vai meio que se desestimulando esses lados criativos, né? Exatamente. E Não tem todos os bairros, né, do sul. totalmente, não, Só tem totalmente. muito do sul. E assim, e a questão da criatividade na criança não é sobre, vou formar artistas. Não, pode ser também. Mas é sobre o jovem, a criança e o jovem começar a enxergar o mundo de uma forma diferente, sabe? E a arte, ela faz muito. A arte fez isso comigo, inclusive, né? Me proporcionou enxergar coisas que eu não conhecia. Através de pessoas também. Mas, enfim, já voltando. Eu sempre falo de educação, Não. cara. Eu sou meio pilhado com esse Não, negócio. Então mas estamos no lugar certo, Na mas sua não escola existe. teve esse incentivo? Não. Não. E como é que... Tive, mas é básico, né? 2 tempos na semana. Aham, entendi. Porra, sabe? É meio complicado Foi isso, né? privilegiando outras matérias, né? Totalmente, Nunca né? essa. Ah. Eu sempre penso em referência, por isso que quando eu te perguntei como é que começou essa história, eu sempre fico achando que tem um mito fundador do artista, que é, porra, quando eu vi aquela obra, quando eu conheci aquele cara, quando eu vi aquele grafite, quando, porra, assim, eu fico tentando pensar, porque, vamos ser sinceros, infelizmente a gente está batendo essa pauta que é importante. A gente está falando de alguém que é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde mora a maior população, a maior parte da população da cidade do Rio de Janeiro, um dos bairros mais populosos da América Latina. Campo Grande é o maior porra, bairro. Campo Grande, Bangu, Realengo, né? A gente tá falando, porra, de uma Zona Oeste importantíssima, e eu posso botar Jacarepaguá também no cenário aí agora, onde a gente tem muita gente, mas a gente tem pouquíssimos equipamentos de cultura. Totalmente, pô. Então, Pelo trabalho de arte, excelência que você faz. arte né? visual, arte plástica, então eu conheço, tirando o Hélio de Sica, conheço o quê? Quase nada que a gente Não, tem. mas Cara, você- isso é muito importante falar. O quê? Opa, não. Não, mas aí na escola você disse que não teve. Veio esse contato de onde? Da aí rua que a gente- mesmo? Exatamente. Então, quando eu tive 18, fiz meus 18 anos, mais ou menos assim, isso aqui é para 2009, 2010, 2009. Eu conheci uma igreja, né? Uma igreja, enfim, na época ela tinha uma galera que se reunia em Realengo na rua. E nessa igreja eu frequentava uma maior galera que era grafiteira. De Realengo. Realengo, inclusive, tinha muito grafiteiro na época. Tinha um boom, assim, de jovens Cena grafiteiros. bacana, Inclusive, se essa galera tivesse continuado hoje, ia ser, porra, maneiro pra caramba, né? Mas, enfim, a vida, né? Levou cada um pra um lado. Poucos vivem de arte hoje, né? Daquela geração, assim. Eu sou um deles. Cara, Só conheço 2, na verdade, que eu lembro. Dessa galera que vive hoje. De Realengo. Eu e acho que o Android, que hoje é tatuador. Incentivou muito, inclusive. ele. Nossa, achei que fosse o Leonardo. Que Leonardo. Leonardo, que ele era grafiteiro também, hoje Não. é tatuador, olha Não isso. conheci. Leonardo. Acho que eu sei quem é que fazia Ele, umas. de Ramos, ele faz, é um excelente grafiteiro. Mas ele é de Realengo? Não, é de Ramos. Sim. já achei mudou que o era de cara Realengo. de Realengo pra Ramos, cara. Ele era Porra, grafiteiro e agora é O papo tava em tatuador. Realengo, já botou o cara em Ramos, É cara. tatuador. Será que segue uma linha, o grafiteiro, pelo Sim, tatuagem? sim. Cara. Porque acaba sendo uma maneira mais fácil também da galera ganhar um dinheiro, né? Assim, no meio da arte, assim. Mas aí eu conheci essa igreja. Essa Cara, igreja era uma galera jovem. Pô, desculpa te interromper, cara, porque assim, na De minha novo, cabeça coitado. conservadora, Gente. a galera que se conhece de uma igreja, que igreja progressista é essa que tinha uma galera Cara, artista então, Cara, eu acho me que- explica isso aí, não, contextualiza. Boa, irmão. boa, Legal. boa. É interessante você perguntar isso, porque eu acho 2 pontos interessantes, cara. A igreja, ela acaba sendo, no meio da periferia, um lugar de apoio. Então, assim, muitas manifestações, muitos artistas, né, eles começam fazendo trabalho em igreja, principalmente da música, né? Porra, pode crer. Acaba que a igreja, ela... E eu falo isso de uma igreja negra, né? Porque a gente tá falando que é uma... Pô, pegar a galera evangélica do Rio de Janeiro, né? Acho que posso botar até no Brasil, né? Que estão nas periferias, são negras, assim, né? Então já começa por aí, assim, sabe? Tem isso, né? E tem também a questão de que essa igreja que eu frequentava era uma igreja que ela tinha uma ideia que na época, né, era 2012, a gente não tinha esses acessos que a gente tem hoje, ela tinha uns ideais de ser, não ser conservador, sabe? Claro que ela tinha esses pontos conservadores, né? Mas ela, na época, caminhava até por um lado mais progressista, que elas iam contra esses métodos conservadores, né, do neopentecostal, né? Que infelizmente é algo muito
enfim, acaba sendo um pouco muito complicado, né? Complexo, né? E é isso, assim, tinha uma galera muito jovem, grafiteira. Cheguei lá, eu vi um moleque com... eu sou cristão, tá? Assim, só pra, né, eu tenho... eu sou cristão, assim, fui batizado nessa igreja, eu professo a fé cristã, né? Enfim, até hoje e tal. Hoje eu tenho, assim, uma pesquisa que realmente... Eu entendi realmente que essa questão de Jesus e tal, do cristianismo, é algo que não é ocidental, né? E foi isso que eu fui aprendendo com o tempo, enfim, só pra contextualizar. E... Na época, eu vi os moleques lá, uma molecada com uma revista que era de outro país, né? De Beleza. grafite. Eu fiquei maluco, falei, caraca, vocês são grafiteiros, que maneiro! Porque eu achava algo impossível de se fazer, né? Assim, loucura. Aí eu falei, caraca, que maneiro, como é que eu faço pra pintar? Vai pra rua, não sei o quê. Falei, porra, que legal, cara. Aí, uma semana depois, assim, mais ou menos, de eu ter esse primeiro contato com a igreja, rolou um evento de grafite perto da minha rua. Um amigo meu foi pintar, né? Um amigo meu, Clock e tal. Vi ele saindo, indo buscar tinta. Eu falei, bora lá, cara, bora em casa buscar tinta, tu vai pintar também. Aí eu fiz meu primeiro grafite com a tinta dele, do Clock, com o spray do Sete, Soledade, né? Que é um amigão meu mentor, inclusive um grande artista. Mas tu fez sem técnica, tu fez fiz porque eu no sabia, achismo, Aí fiz lá Kid. Kid, meu nome, que já meu apelido já era Kid, né? Aí foi assim que eu comecei. Caraca. Aí comecei a andar com a galera, fazendo bombe, né? Pintando, né? Bombe são letras, né? De Sim, grafite, sim. aquelas letras. Comecei a pintar, juntei com uma galera. Aí fui. Sendo que passou anos, né? Muita coisa aconteceu durante esse tempo até fazer o que eu faço hoje. Caraca, tu foi falando, eu lembrei de duas paradas aqui. Nada a ver trazer um papo assim, mas acho que contextualiza. Primeiro é que a gente estava conversando com a Azula, falando... A Azula, né, é uma mulher trans que Canta muito. canta pra cacete. E ela falou que começou muito. a cantar com os corais gospel em Bangu ou Realengo. Eu não me lembro agora onde ela falou. Acho que ela é da Zona Oeste mesmo. Ela falou que começou a cantar lá na Zona Oeste. Eu acho que ela fez uma fala muito parecida com a tua, assim, da importância cultural desse movimento, né, pra juventude, como uma das únicas possibilidades. O Gabriel Moura Ia junto falar dele e do com- outro. Ah, Gabriel fala. Moura foi outro que falou, E o né, do Farofa Augusto Carioca, também. que a igreja onde eles moravam no Lins, no Complexo do Lins, era o lugar onde tinha essa liberdade criativa. O padre E botava tinha todo mundo dentro da Kombi. E tinha um ia- padre na Maneiros. época progressista também que tinha uma Kombi meio, né, que botava todo mundo, levava para festivais e tal. Então eu tô trazendo de novo esse papo aqui porque é importante a gente deixar claro, né, e a gente está vivendo inclusive uma realidade muito complexa no Rio de Janeiro que envolve as religiões de matriz neopentecostais, envolve especificamente o Complexo de Israel, né, mas a gente sabe que isso aí é uma desvirtuação, assim, tosca do que é efetivamente a religiosidade, né? A prática religiosa certeza. pura, para além da exploração ocidental, oriental, né? É qualquer coisa que não desconecta. Eu não conheço, pelo menos, religiões, estou falando das monoteístas, né? Seja judaísmo, cristianismo, islamismo, que prega a morte. Elas pregam uma comunhão, uma aproximação, né? Uma troca com o outro, com o igual, com o irmão. E é importante que a gente possa trazer isso, porque isso existe, sim, nesses espíritos jovens, né? E isso é uma coisa muito presente. Você deu esse depoimento aí, eu acho bacana frisar isso, porque a gente tem também um certo preconceito de quem não conhece de fato a importância de muitas religiões. A gente está falando das neopentecostais aqui, que tem radicalismo como tem em todo lugar. Que vai Mas ser na vida de uma criança. mas é claro, pô, quando a gente ouve um depoimento como o da Azula, como o teu, como o do Gabriel Moura, em especial aqui pra gente, Foi importante, é algo né? que eu, como alguém que não professa diretamente nenhuma religião, por mais que tenha me formado na religião cristã, por mais que tenha estudado em colégio cristão, batizado, crisma, primeira comunhão, essas paradas todas, eu acho muito importante que a gente tenha essa possibilidade de reconhecimento. Sim. Porque a gente vive num contexto em que se reconhecer, em que participar e que pertencer em um movimento é o transformador. Não, totalmente. Pô, E eu tu- achei muito bacana essa achei tua legal fala, também. cara. E, pô, achei muito bacana ter uma galera que não tava demonizando, não tava questionando a prática do grafite, porque Que é demonizado, né? Na rua, né? Ele não tem Na conhecimento. eu acho que o Guilherme já pegou um contexto pós-pichação, né? Assim, um contexto onde... Porque Ele nasceu em 91, a pichação, é uma criança, né? dos anos 70, que sai da ditadura militar, que anda nos anos 80 ainda como um viés muito marginal,
ela se ressignifica a partir dos anos 2000. Ou eu tô falando besteira? Mas a pichação é pichação, né, assim. Eu costumo não separar o grafite da pichação. Não. Eu costumo... explica aí. Porque assim, são coisas diferentes, tá? Mas ao mesmo tempo eu não posso separar... Vamos usar essa linguagem assim. Eu não posso separar tanto, porque ambos eles carregam uma essência muito próxima, né? Então, os dois são da rua, né? O grafite, ele vem da pichação, né? O que a gente chama de grafite vem da pichação dos Estados Unidos, enfim, dos guetos estadunidenses. Porque eu citei notícia de Nova York, né? Daquela região. E são coisas que se entrelaçam. Não é à toa que se divide muro, né? O grafite e a pichação. Então, são essências muito próximas, né? Não posso dizer que é a mesma coisa, mas são próximos, né? Mas a pichação continua, né, cara? Assim, grafite, ele... A diferença é que o grafite no Rio de Janeiro, né? Eu acho que de um tempo pra cá, ele consegue ser um pouco... Tem até leis, né, cara, que permitem grafite em alguns locais, né? Então, a prática do grafite no Rio de Janeiro, ele consegue ser um pouco mais tranquilo, assim, né? Claro que, porra, sempre tem esse agravante, né? Tem muita diferença de um maluco playboy branco da Zona Sul fazendo um grafite. Claro que ele vai passar muito mais batido em alguma situação do que um moleque negro, um mano negro lá pintando. Isso aí, já vi experiências próximas disso, já tomei dura já também, Já tipo de polícia. prenderam o Josh Bibb, tá? Já levaram meu material todo já uma vez. Enfim. Mas qual é essa diferença, assim, que eu falo? É o quê? O grafite, ele tá permitido, a pessoa... né? A pessoa permite no muro e a pichação não permite, é o quê? A pessoa vai lá, eu pinto meu muro, a pessoa vai lá... É o quê? Qual é a diferença? Sabe me explicar? A diferença é que sim, é porque simplesmente é uma questão de sociedade mesmo. O grafite, ele é enxergado como arte, né? Exato. Não deixa de ser também. Mas, então, acaba tendo essa passabilidade. Entendi. Entende? O que vem na minha cabeça é isso. Não sei se é ignorância minha. E acho que o é grafite meio que também tem o fato de estar ligado à cultura hip hop de uma forma muito mais visceral. Totalmente. São os né? 4 elementos. Do Os 4 que elementos, né? a pichação de modo geral, né? Eu acho que o grafite também tem um fenômeno que talvez também seja contemporâneo, que ele foi apropriado pelo poder público. Sim. Quando você chega e faz um bulevar olímpico, quando você chega e faz, né, eu uma mesmo reforma fiz o portuária, bulevar, e quando você chega e faz um Parque Madureira, e o poder público chama ou concede o espaço para o cara expressar a arte dele, existe ali uma política de oficialização daquela arte, né? Mas, não continua. Não, pode falar. Não, mas eu acho assim, importante, eu acho que até meu trabalho frisar isso assim. O grafite e a pichação são coisas, sim, não posso dizer que é igual, mas são coisas diferentes, mas assim, ambos estão no mesmo ideal, que é lutar contra uma cidade estabelecida. Eita, peraí. Não, Despertador aqui, pode. Se for remédio, pode tomar, hein, cara. Não. Mas é For isso, remédio gente. controlado. Tanto o grafite quanto a pichação, eles nasceram contextualizando uma ideia de cidade não estabelecida. Entendi. Bacana, importante isso. A assinatura da pessoa ali. Você Quer dizer, eu errei, né? Eu errei. Eles ambos nascem para contestar a cidade estabelecida. Não, né? é isso. É legal, né? Isso porque Não, acho que você não errou, não, entendi. E agora no Rio, eu não sei, mas no Rio a gente vai pro Terminal Gentileza, que acabou de ser inaugurado. Tem uma pintura minha lá Pô, dessa que coisa. legal, me Tem. fala depois. Você porque tá meio escondido embaixo. A pessoa já entra no Rio, vem de ônibus, já vê aqueles grafites maravilhosos que acabou de ser inaugurado. Sim. Eu acho isso muito legal. Eu não sei se em São Paulo estavam falando que há uns 2 anos eu vi que estavam... Era o Tarcísio que estava botando os grafiteiros, estava passando uma tinta cinza, né? Gente. Tu sabe disso? Pô, gente, Tem já feito rolou isso não, aqui né? isso. Mas não era isso aí eu grafite, acho que foi na outra gentileza, né? política. No Foi na outro... outra, mas eu né? não duvido que tenha feito isso agora também, não. Tô por fora, né? Porque Mas... segue a mesma linha. Mas eu acho que no Rio agora está tendo um... Eu vou falar de novo lá de Berlim, porque... A mulher morou em Berlim? Cara, Aí tudo é não, capaz de é porque- Berlim, cara. Aí, Assim, brincadeira, É vai, porque eu passei uma uma parte... como o negócio aí, vai falar de É porque Berlim. uma parte que eu passei lá fora é isso, mas é uma emoção grande, quando, por exemplo, é um dos maiores locais lá, que as pessoas vão para se divertir. Você olha, tem um prédio assim, de
como se fosse assim, uns 10 andares, de lá de cima até embaixo você vê um grafite dos Gêmeos. Isso dá uma emoção. Com uma bandeira do Brasil, assim, sabe? Dando valor. Não, e eu friso aí, né? Legal. Eu friso assim, a arte brasileira. Eu falo nem só de grafite, não. A arte brasileira é absurda de foda. Em tudo, em muita coisa. Né? Em 2009, quando tu começou, já tinha alguma referência assim? Tava começando, né? Quer dizer, começando não. Mas já tinha essa galera. Os anos 2000, assim, eles foram essenciais para fazer essa virada, né? De ter os artistas brasileiros grafiteiros fazendo murais no exterior, lá fora, enfim. E já tinha essa diferença. E 2009 também foi uma virada no cenário do carioca, né? Do grafite, assim. Eu vejo isso que começou a se tornar um pouco mais profissional na relação financeira, né? De status também, de participar mais de eventos, essas coisas assim. Mas já tinha, assim, já bastante, assim. E você... desculpa. A gente não vai, cara. falando muito. Porque o tema é interessante. Aí, eu sou dos anos 2000, né? Final dos anos 2000. Pô, fala dos anos 2000, nem tem coragem. Pô, sou de 2009, pô. Pô, é porque falar dos anos 2000, pô, também falar dos caras lá que são mais velhos que eu, né, pô. Mas até eu começar a pintar, pô, tinha gente até os anos 80, pô. O grafite no Brasil, ele, né... Tem notícia desde os anos 80 de cena, né? Então, pô, tinham o quê? Quantas gerações na minha frente aí? Caraca. Né? Só no Rio de Janeiro que eu saiba, né? Ele já começa mais pros anos 90, né? Não sei se já nos anos 80 já tinha alguém fazendo, mas o boom mesmo de a galera começar a fazer mais foi nos anos 90. Pô, só aí já é uma galera, né? Já tinha duas gerações na minha frente, já, anos 2000 e anos 90. Agora... Isso tudo você registra, né? Hã? Isso tudo você registra, né? Faz um registro de tudo que você faz, né? Na rua. Assim, sim. Você tem tudo inventariado, tem tudo... Quando for rolar... Não, mas tem coisa que eu não tenho mais. Não tem mais. Porque, pô, já era... Caraca, aí que a gente entrega a idade, né? Aí é porque eu já tenho coisa que eu não tinha smartphone, pô. Era 2009, 2010. Era a máquina analógica, aquela máquina... Pô, vai revelar ainda. Tem as coisas... Eu devo ter pouca foto disso aí. Eu perdi ainda, dei mole, porque tinha no Orkut. É verdade. Aí perdi tudo. Gente, vamos recuperar isso. E tu do Terminal Gentileza, qual é? Pra eu passar lá e ver. Já bater foto lá. É uma dupla face, assim, né? Que é uma coluna. É uma dupla face, assim, né? Ah, tá. Vou prestar atenção. É uma dupla face, assim. Ele é embaixo, assim, né? Agora, fala que tu tá querendo falar e a gente tá cortando. Não, vai lá, cara. Não, eu já terminei. Rapaz, papo bom assim, que não sabe pra onde vai. A gente vai pra lá, vai pra cá, volta. Não, cara, porque assim, ó, eu tô aqui tentando entender, eu acho que isso é bacana pro que te falar, porque de certa forma acaba sendo uma referência pra quem quer fazer arte, pra molecada que tá ouvindo e tá afim. O que eu tava querendo saber é quando ele percebe a potencialidade desse negócio, assim, quando é que... Pô, daquele rolê que deu com a galera ali, pintando o muro da igreja e tal, e de repente você fala assim, cara, vou fazer isso aí. Pô, isso me dá um retorno, isso me dá uma visibilidade. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Claro que não é imediatista, assim, é um processo. Mas eu quero saber em que momento você percebeu que a tua arte estava repercutindo. E que o que você fazia te dava prazer e possibilidade de ganhar grana, entendeu? Caraca, são muitas fases assim, até chegar isso aí, cara. Caraca. Mas é boa pergunta, assim. Eu sei que o grafite, ele veio totalmente... Pô, virou minha cabeça vida de cabeça pra baixo, assim, né? Antes eu tinha um pequeno vício de colecionar carrinho da Hot Wheels. Esquece. Vou comprar lata, que é caro pra cacete. Carrinho da Hot Wheels comprar quantas latas? Nenhuma. Na época era tipo... R$11 uma lata, o carrinho da Hot Wheels era 5. Caraca, pô, já achava um carrinho caro. R$11 era barata, era lata barata na época. Tu já vendeu tudo pra comprar lata. Não, acho que foi pro meu sobrinho os carrinhos. Mas, cara, foi muitas fases, né? Eu comecei a pintar, desanimei, que inclusive as pessoas falavam que o meu trabalho era feio. Que isso? Era, tipo assim, tem uma coisa, eu não tinha coordenação motora direito, então eu não sabia usar spray. Eu não sabia usar spray. E realmente usar spray, ele exige uma certa habilidade. Porque você não tem o contato com a parede. O spray você aperta, sai o jato de tinta da parede. Você não é igual um pincel. O pincel também exige uma certa técnica, né? Mas o spray, ele tem uma técnica X. Da educação. Então não tinha.
né? Aí, inclusive, até hoje, eu andando na rua, eu ando meio assim, tá ligado? Eu sou meio... Aí tropeço, sei lá, um amigo meu fala... Aí meu fala, o que te tropeça na rua, não sei o quê. Eu derrubei uma barraquinha. Eu faço as pernas, aliás. Puro. Eu tava andando. Puro. Eu acho que bêbado eu sou até melhor, cara. Mas aí você trabalhou a sua motricidade fina pra fazer... Aí foi com o tempo, né? Hoje eu tenho muito mais técnica, foi com a prática, né, também, assim. Exato. Mas aí é louco, porque eu desanimei, a galera me desanimou muito também. Aí tinha família. Pior que família, não. Eu tenho muito apoio da minha mãe. Muito apoio da minha mãe, da minha família. Na sociedade. Maluco, né? Os caras chegavam e falavam, pô, tu é cagão, não sei o quê. Cagão é um adjetivo, um termo que se usava muito, não sei se hoje em dia usa, né? Pra falar que faz grafite feio. Zoado, assim. Aí, pô, aquilo... Aí, mano, teve uma vez... Aí, tipo, eu fui e voltei umas 2 vezes. Na segunda vez, na última vez, né? Não lembro se foi segunda, terceira... Aí já vai entrar nessa coordenação motora. Tinha um cara, que é um artista que eu sou muito fã também, da Zona Oeste, chamado Tainan Cabral. Ele, na época, tá bombando ele. Várias telas maneiras pra caramba e tal. Seria maneiro trazer ele aqui, hein? Pô, vambora. O cara é brabo, ele tem uma pesquisa absurda sobre o Sertão Carioca. Ele fala muito sobre isso. O trabalho dele é muito sobre isso. O trabalho dele é muito voltado pra... As cores dele é muito voltado para as cores do subúrbio, né? Só que para as cores da região que ele mora. Da onde que ele é, que é o Jabu Santíssimo, sim. Né? Que é aquela pintura com cal, sim. Com muito pneu na rua, com muito... Vê garrafa de cloro, com aquelas cores. Pô, o cara é absurdo, gênio. Usa cor que nem absurdo. Ainda mais na época ele pintava preto e branco, só o traço. Cara, quando eu vi aquilo na minha rua, melhor dizendo, na estação de Realengo, que eram umas pinturas com os braços compridos, eles faziam isso na época, hoje ele não faz mais isso, né? Mas ele fazia uns personagens assim, né? Com pincel. Eu olhei e falei, caraca, eu não tenho coordenação pra usar spray. Aí que eu tô lançando coordenação. Mas eu consigo usar pincel. Eu tenho certeza que eu consigo. O que eu fiz? Comprei látex preto e branco, comecei a pintar. Aí eu já me identifiquei, já me senti melhor. Falei, pô, agora eu tô fazendo uma coisa minimamente bonita. E com isso eu pinto de pincel até hoje. Eu traço de pincel até hoje preto, assim. Mudou a técnica e tal. Sei usar o spray, assim, manejar pra fazer um traço tal, reto e tal. Mas, assim, acabou que ficando minha marca aquilo ali. Bacana. Né? E, assim, tem pinto de spray por dentro e tal, mas o traço é sempre de pincel, assim. Preto e tal. Se bem que esse lado coisa, o traço não é de pincel, não, é de spray. Mas, tá vendo como é que o mundo dá volta? Tirou onda. Mas aí ele foi uma minha referência em relação a isso, né? Então acho que já até respondendo a tua pergunta, né, cara? Claro. E isso aí, que eu comecei a fazer os personagens preto e branco, que eu deu início pra fazer o que eu faço hoje como estética. Eu vou chegar nisso. Que na época... Acho que eu vou até chegar primeiro, cara. Opa, então porque eu fazia uns personagens preto e branco, com a cara branca, assim, com uma ideia meio abstrata, né? Os personagens, tipo uns fantasmas, assim, um juntando com o outro e tal. E o maluco mesmo lá da Zona Oeste chegaram a comentar e falaram, porra, que esse maluco vai ser bagulho, cara? Tá ligado? Porque na época a galera não fazia um bagulho assim. Tipo, né? Não fazia, tipo... A galera na época fazia os grafites mais com spray, as letras, aqueles personagens mais próprios de grafite. Aí eu comecei a fazer essas paradas, fazer umas televisãozinhas, uns bichinhos. Aí que eu comecei... Sendo que aí isso começou a Aí comecei a tacar cor, usar muito tanta cor, né? Aí que eu coloquei o laranja no olho. Tu já foi pegando seu estilo, né? Exatamente. Se bem que o laranja já veio antes um pouco, né? Porque eu sabia que o laranja com preto e branco, ele dava um contraste. Né? Por isso que as pessoas perguntam, né? Tu ia perguntar isso, cara, porque que é o laranja? Não. Não ia? Cara, que milagre. Porque eu ia perguntar do preto e branco, mas... as pessoas sempre perguntam, por que é o laranja? Eu explico o que é isso, cara. Porque na época, quando eu comecei a pintar, eu fiz a minha pesquisa com preto e branco e o laranja, ele era como se fosse Eu tinha umas ideias, mas eu viajava em outras coisas. Que bom, isso que eu acho maneiro. Eu era uma servidora também, mas aí eu ganhei o concurso do Pedro II com o meu barquinho feio pra caramba. Eu falei, também não vou mais. Desestimulou. Me estimularam. Aí Que nisso bom. você foi, aí já foi pegando uma identidade, né? Nesse sim. laranja. Até aí autodidata? Sem Nada. Aí eu falei, cara, eu comecei a fazer outras pesquisas, fiquei meio que vidrado em coisas da natureza. Aí comecei a atribuir, tipo, plantas nos meus personagens. E eu falei, pô, aí
Falei, não, vou começar agora a falar das... Pô, vou começar a falar uma parada, questão afro, né, mano? Vou lá começar a falar sobre isso e tal. Aí comecei a usar turbante nas minhas paradas. Aí que entrou a pele preta, né? Falei, pô, vou falar o bagulho do afro e tal, vambora. Mas ainda assim eu não tava satisfeito. Eu falei, cara, eu vou falar de... Essa parada aqui que eu tô fazendo ainda não me preenche total. Falei, mano, vou falar uma coisa que mais próxima da minha realidade ainda. Aí que eu comecei a falar de subúrbio. Comecei a pensar o que eu A partir via... de quando, Kenji? Isso aí deve ter sido 2018, eu acho, mais ou menos. Eu acho que foi isso aí, mais ou menos. 2017, 2018, por aí. Aí eu falei, mano, vou começar a falar do meu vizinho, do comércio local, dos lugares que eu vou, que é Madureira, que eu sempre fui, enfim, né, Campo Grande, minhas referências. E aí que eu comecei com essa pesquisa, de falar do dia a dia, né, do subúrbio, da periferia, dessas regiões periféricas, né, periféricas que estão em volta do centro. E foi assim que eu comecei, com a pesquisa que eu tenho hoje. E eu quero chegar na arte educação, como é que você entrou nesse caminho. Mas antes eu só queria fazer uma parte. Impressionante como, vivendo a realidade suburbana, e eu falo isso, de certa forma, para mim, como autocrítica. Porque durante muito tempo eu pesquisei o subúrbio, mas não conhecia os coletivos suburbanos. Pesquisei academicamente, produzi uma dissertação, uma tese, e não conhecia, não ia para a rua, entendeu? Ia para os arquivos. E porque, de certa forma, havia uma certa negação que eu absorvi da sociedade com essa ideia de que o subúrbio é feio, o subúrbio é... E eu acho que a gente, quando, de certa forma, quer produzir ou publicar ou pensar sobre isso, e penso que isso deve ter acontecido com você, tem que ressignificar teu olhar também, né, para aquilo que você está vendo, pro ordinário, transformar ele em extraordinário, né, é algo impressionante. E eu acho que para você, o fato de você morar em Realengo é importantíssimo para isso. Porque em Realengo você tem uma cena cultural fortíssima, né? Você tem, hoje em dia você fala do Parque Realengo, hoje em dia eu tô sendo até generoso. Terreiro do Crioulo, que, bom demais, saudade. Mas você tem que lembrar que a cena musical de Realengo, ligada ainda à história militar de Realengo, produziu nomes como Robertinho Silva, entendeu? Produziu nomes, baterista fundamental, né, tocando lá com Milton Nascimento nos anos 70, 80. Sim. Então, é importante falar que a gente está falando de um lugar onde a cultura é um ponto de encontro fundamental, né, cara? Não, absurdo, assim, né? Só a galera, né, não resumindo o Realengo, mas só a galera do samba já é absurdo pra caramba que tem lá. Vou pro Sereno, que se eu não me engano é da região ali perto de Magalhães na Malé. O Mumuzinho é próximo também, né? Tem a referência que eu amo, que é da Vila Vintém, que Vila Vintém é uma parte em Realengo, uma parte que é a Mocidade, sim, que é a escola do bairro, sim, né? Que eu amo de paixão, inclusive, sim. E tem essas referências. A gente tem, tem Rafael Portugal, né, cara? Rafael, que é o... Vem aqui, Rafael. Você conhece ele? Não, mas eu falei com ele na Globo, cara, que fui fazer um trabalho lá. Eu queria ele aqui, cara. Aí eu tava com um amigo, né, um mano lá que tava fazendo trabalho comigo. E lá, Realengo! Aí eu olhei, ele tava assim, qual é? Ei, tá da onde, Realengo? Eu sou da General Azeredo. Queria conhecer, trocar ideia com ele. Mas é uma geração absurda, assim, né? Sabe, Vandré Nascimento, cara, do Lata Doida, absurdo, músico absurdo, sabe? E você, de certa forma, vivenciava isso também. Sim. E aí, quando você começa a querer pintar a suburbanidade, você começa a querer pintar a suburbanidade a partir desse teu olhar, dessa tua... Eu já... Na verdade, muita coisa também eu conheci até depois, né, de eu pintar e tal, né, enfim, porque acabava que eu ficava lá em Realengo Silama, mas também eu limitava só em algumas coisas, né, então muita coisa também eu conheci meio depois, mas eu falei, cara, eu tenho que falar do dia a dia, sabe, eu não estava satisfeito, foi uma inquietação, né, mas assim, eu acho que é importante falar que hoje eu agreguei muita coisa na minha pesquisa, né? Minha pesquisa hoje, dentro desse lance de realidade periférica, suburbana, né? Eu falo de outras coisas através disso, mas eu faço questão de frisar que eu gosto de falar de beleza. E eu gosto de falar de vida, né? Na real, né? Eu acho que é importante, claro, né? Um artista... Tem vários artistas que falam também da questão social, muito ligada também à criminalidade, né? Coisa que acontece de opressão. Sim. É importante falar também, né? Cada um com sua linguagem, isso é importante ser dito, né? Mas eu tenho essa ideia também de... Sei lá,
Esse despertar de falar de beleza. De beleza e de vida. Né? De vida e uma vida também diferente daquilo que muito da mídia já projetou sobre as regiões periféricas, né? Se você pega no Google agora, pega os noticiários de Realengo, boa parte é merda, sabe? Mas na verdade tem coisa pra caramba acontecendo lá, de maneiro, sabe? Sabe quem fazia isso? Muito antes de eu fazer, muita gente, o jornalista Vagalume, mano. Sabe? Pode crer. O cara falava das paradas maneiras do subúrbio. Isso, porra, século XX, né? Se eu não me engano. E assim, Vagalume vai ser enredo Vigário Geral esse ano, né? Não sabia, não. Porra, maneiríssimo, cara. A gente teve aqui do Afrogiro também, ela falando ela fazia entrevista, mas mostrando a beleza negra, entendeu? Falando das coisas boas, que ela não queria falar das coisas ruins. Né? E quando eu falo que existe vida do outro lado do túnel, é que eu quero dizer que a gente anda de bicicleta, a gente solta pipa, que a gente chora, que a gente vive, que a gente morre, que a gente aperta a mão, que a gente abraça, sabe? Que a gente tem música, a gente tem arte plástica, Tem muita né? coisa boa. A gente tem moda. O que eu quero dizer isso é porque, tipo assim, a gente foi muito bombardeado, né? Eu acho que mais ainda, assim, essa minha geração, né, dos anos 90 pra baixo, assim, né, mais velha, bombardeado pelas novelas, né? Que parece que o mundo do Rio de Janeiro é só a Zona Sul. Então existe vida do outro lado do túnel, ele parte sobre isso, né? Porque o Rio de Janeiro, ainda assim, o turismo, né, nessas regiões que a gente mais conhece, né, as regiões turísticas, e mesmo assim a questão midiática parece que, sei lá, muita coisa... E o próprio, né, esse próprio sistema todo, ele faz muitas coisas girar só na região do centro e zona sul, né? Então é praticamente isso, né? Cara. Eu acho que minha pesquisa, a minha ideia, qualquer coisa que eu vá falar do meu trabalho, qualquer coisa que eu vá falar hoje em dia, ele vai partir dessa questão, do que existe vida do outro lado do túnel. Exatamente, é o nosso objetivo aqui também, né? A gente queria mostra ver, né? Eu sempre queria ver, né? o que acontece no Eu queria ver subúrbio, aqui, que né? a gente já está cansado de ficar vendo. Falar mal já tem demais. Pô, mas totalmente. a gente também, por isso, fala. Não, eu sou chato, porque eu bato muito nessa tecla, que é impressionante, que assim, até com relação a belezas naturais, você fala assim, não, vamos representar a vida, o Rio de Janeiro do Manuel Carlos, vamos pegar lá os 17 bairros da Zona Sul, vamos tirar a Rocinha, porque nunca é contemplada, vamos botar os 16, vamos focar na vida litorânea. Só que a gente esquece de falar que a gente tem atrativos naturais maravilhosos no subúrbio. A gente tem o Maciço da Pedra Branca, a gente tem a Serra do Mendanha, a gente tem de tudo. Só que a ideia sempre fica cristalizada a partir de um padrão histórico que vai privilegiar isso. E eu lembro muito uma vez o Simas falando até brincando, assim, de ler uma matéria no Jornal Globo falando assim... vale muito a pena atravessar o túnel Rebouças para conhecer. Era uma casa de samba que ele estava falando na Zona Norte. Aí ele falou assim, mas um jornal de grande circulação vale muito a pena atravessar o túnel Rebouças, a maioria da cidade vai querer ir para a Zona Sul. Porque a maioria da cidade não vive na Zona Sul. 80% da população vive na Zona Norte. A grande maioria na Zona Oeste, então a região mais populosa. Zona Norte e Zona Oeste, né? Então eu acho bacana trazer isso, Muito porque... lindo ele falar isso. Né? Eu acho bacana trazer isso porque, às vezes, a gente tem que desnaturalizar a ideia de que só existe cultura do lado de lá. E eu acho que o teu trabalho é fundamental para isso, cara. Teu trabalho tem um tom de criticidade. Não, total, que é incontestável, mas tem um tom de criticidade com a leveza e com a capacidade de diálogo direto. Assim, é uma parada que qualquer um vai ler e pode morar na Zona Sul e vai... Bom, acredito eu que vai promover uma reflexão crítica. Sim. Esperamos, né? Não. Sem ser atacado. Não, e assim, gente, falando em cultura, já que você citou, cara, se a gente for pegar a história do Rio de Janeiro, porra, quem levou a cultura do Rio de Janeiro no braço foi o povo periférico, gente. Claro, é verdade. A música que, tipo assim, que o Rio de Janeiro, historicamente, ele é mega conhecido, né, assim, que é o samba mais antigo e o funk. Porra, o que faz, mano? Da onde que vem, sabe, essas manifestações? Periferia, da favela, do subúrbio, Lá que sai. sabe? Então, e fora as outras, diversas outras manifestações que tem, Sim. sabe? E é claro, não, obviamente, a Zona Sul, o centro produz muita cultura, isso é inegável, mas... Nós também produzimos. Sim, e somos a maioria, Exato. entendeu? Não, Porque mas somos mais pessoas, sabe? Entende? E o que a gente conhece de sucesso no Rio de Janeiro, que vai até pra fora,
né? Não, vai até pra fora até né, um termo meio muito bom de usar, porque tá muito lá fora, né? O funk tá muito bombado lá fora. O Brasil, tipo assim, muito se conhece, Rio de Janeiro também pelo samba. Então, isso é qualidade periférica, sabe? Suburbana. Lá Entende? fora é samba, caipirinha, feijoada. Sim, e eu tô... E funk. E eu tô falando de técnica, tá? Tô falando de técnica, sabe? Cara, eu sou da... Tipo assim, como eu falei da mocidade. É uma escola que é historicamente conhecida pela bateria. É absurdo a cultura daquela bateria, sabe? As escolas de samba mesmo, vamos falar da escola de samba. O saber periférico. Quem que faz escola de samba? Da onde são as escolas de samba? Um dos maiores, um espetáculo Ismael daquele Silva tamanho, do Estácio, filho. Mangueira, Tola. Sabe? E é uma arte, é uma manifestação única criado por pessoa preta. Sabe? Isso é verdade. Entendeu? Das regiões periféricas, sabe? Das regiões que não são o centro do Rio, que não é a Zona Sul. Tem também escola de samba na Zona Sul, claro, os morros, mas de origem De origem é Os do cantores, subúrbio. assim, o Gabriel Moura, ele fala que a primeira que ele ganhou foi a música, né, numa escola de samba. Tem o Beto Correia também, que é a primeira música. Que ele O Gabriel fez Moura na foi escola na de Viradouro, samba. né? Que ele falou. Também o Beto Correia, né? também. A primeira música que ele ganhou foi da escola de É porque a gente samba. acaba reportando a outros papos que a gente já bateu aqui, que se cruzam, né? Porque Sim. falam desses elementos comuns da suburbanidade. Agora, eu quero chegar a um ponto que você falou e para mim é fundamental. Porque a Valesca também falou e eu concordo. A gente jogou aqui na mesa que não existe falar de arte sem educação. Acho que não existe falar de democratização, de sociedade, de mundo sem educação. E uma educação transformadora, né? Exato. Não estamos falando aqui de uma educação para reproduzir, né, desigualdade, uma educação bancária. Mas eu quero saber também quando surge nesse processo de formação, que é complexo, que eu estou vendo pela tua história, o KID Arte Educador. Quando é que vem, quando é que pinta essa necessidade, quando é que pinta essa oportunidade, né, e de multiplicar esse teu conhecimento aí e trocar com essa galera aí, a partir do que tu sabe. Cara, eu lembro que na época, inclusive, estava uma situação melhor para artista educador do que hoje, assim, um pouco, né, pelo menos no Rio de Janeiro. Que tinha mais vagas em escola pública e tal, para ter esse tipo de atividade, né. E eu, precisava de dinheiro, né, cara, tipo, um pouco de dinheiro e tal. Aí surgiu, comecei atrás de escola. Eu lembro que eu comecei a fazer uns trabalhos de arte e educação na Casa Amarela da Providência. É um lugar que faz um trabalho bem bacana no Morro da Providência. E aí que eu comecei a dar umas aulas de pintura, né, voltada para as minhas ideias, assim, e tal. Como é que você chegou lá, tu lembra? Lembro que eu conheço, né, eu conhecia as diretoras da época, assim. Tá. Aí eu conheci, na verdade, um artista, que é o Alberto Pereira, que dava aula lá e ele me levou. Aí eu troquei ideia com as diretoras e falou, tem como dar uma vez por mês aqui? Daí, foi bem bacana. E eu comecei com a experiência. Depois eu comecei a dar aula no Colégio Senador Camará. E depois eu fui dar aula em colégio em Realengo, em 2 colégios em Realengo, enfim. E com isso eu aprendi muito, né, cara? Aprendi muito e eu vi como que as crianças são criativas, né? Como aquilo ali são importantes para elas. Importantíssimo para até Muito. pro infantil. Quando tá no Opa, claro. Até para lógica, matemática. Totalmente, Motricidade. É importantíssimo. Totalmente. O lúdico, né, para eles é extremamente importante. E você dava aula dentro dos tempos de arte do colégio? Ou não? Era um projeto Era de fora. Era de fora. Ah, bacana. Era de fora dentro do tempo, do currículo, né? Poderia dizer. E assim eu fui indo, né? Assim. Aí depois eu parei de dar aula, veio a pandemia. Depois eu trabalhei de estagiário na prefeitura e tal. Aí foi a última vez que eu tava na sala de aula. Aí depois comecei a viver só do meu trabalho de pintura em tela na pandemia. A época que eu achava que eu tava mega ferrado, foi que comecei a ganhar meu dinheiro mesmo com tela, né? Você divulgava na internet? Divulgava. E aí foi assim, né? Mas assim, é importante, eu acho interessante falar. Não interessante, é importante falar. Todo artista é um educador. Assim, não tô dizendo que vão ser todos educadores bons, né? Porque tem eu acho que nem todo vai ser um bom artista, vai ser um bom educador. Mas todo artista tem um papel de educação. Claro. Ele vai educar, sabe? Eu acho que a arte ela educa muito, sabe? Eu acho que
Às vezes eu fico até meio sem jeito de falar que a arte está ligada à educação, porque eu acho que a arte é educação, mano. Caraca, Tá pode tudo crer. ligado. A arte é educação. Por exemplo, na minha infância, quem eu aprendi de um pouquíssimo tempo que eu tinha de educação artística era Picasso. Aí Modigliani, assim, tipo, o mínimo, né, também de coisa. Mas eram pintores brancos da Europa, mano. Verdade. Eu sou de Uma Realengo, referência. É só, tá ligado? só uma diferençazinha pequena, da vanguarda. Os corpos que eu conhecia, não eram aqueles corpos que ele pintava. A identidade. Exato, o cenário que eles pintavam não era o meu cenário. Não tô dizendo que a criança jovem periférica não tem que conhecer esses. Tem sim. A criança periférica tem que conhecer tudo, jovem, a criança periférica tem que conhecer tem que se identificar tudo. também. Tem que conhecer, tem que ter um conhecimento geral de tudo e tem que estar onde elas querem estar. Não tô querendo dizer isso. Mas eu acho Não é importante. segregar ela, né? Mas eu acho importante na educação terem fatores com os quais eles se identifiquem. Inclusive, não existe educação se ela não estiver ligada às suas comunidades. Começa por aí. Então, eu não tinha um artista que me identificava, sabe? Assim, corpos retratados. Eu não conhecia Todos os Prazeres. Pô, sério? Não, eu não conhecia Todos os Prazeres. Não conheci Maria Auxiliadora na escola. Não conhecia as pinturas da Vigia Nascimento. E hoje eu sei que isso foi um crime. E hoje você apresenta isso para as crianças, claro. Hoje eu conheço esses artistas. Fui conhecer muito mais velho, inclusive. E hoje, sou muito honrado e feliz de ter meus trabalhos em escolas sendo passados, coisa que eu não tive, sabe? E é feliz também ver a Bea Machado sendo passado. Da Bea. Pra gente. O Elian Almeida. Sim. Eu fico honrado, porque eu não tive isso na infância. Sabe? Alguém que pintasse o moleque jogando bola. Entendeu? Então, eu acho que... Cara, até me perdi um pouco, né? Não, cara, eu acho que se perdeu, não, você achou, E cara. quando você se achou assim, da sua identidade, você pintar as coisas do subúrbio, você meio que pensou assim, a criança vai ver isso e eu posso ser uma referência para ela, né? Vou te falar, eu Na acho hora. que não? no começo eu não lembro de ter essa consciência, mas com o tempo eu comecei a pensar sobre. Eu pensei porque falei, cara, isso é uma forma de eternizar meu trabalho, isso é uma forma de eu contribuir para uma parada que eu não tive, né? E assim, como eu falei, né, o artista é um educador e eu quero ser um bom educador, sabe? Então eu acho que isso é um dos pontos que eu tenho hoje no meu trabalho, é isso, de continuar tendo um trabalho sendo repassado em escola, sabe? Porque, a arte ajuda muito, 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 sabe? É muito bom as pessoas estarem à vontade vendo algo, né? Isso é muito político, né? Quando eu vi... Assim, é um exemplo. Isso também é educação, né? Quando eu fiz a minha coleção de roupa, eu vi na vitrine da loja e falei, caraca, mané. Se vê na vitrine é sinistro. Porque a vitrine é mega político, né? A gente tá falando de corpo, a gente tá falando de raça, a gente tá falando de gênero. E ver, corpo periférico, né? O corpo periférico, né? A minha ideia de, o meu corpo periférico que eu desenho não é vitrine, foi absurdo. Isso acho que é educação também, né? Claro. Isso é educação também. Não tá na sala de aula, mas é educação. Então, acho que vai aí também, né? A questão do artista educador. Então, eu acho que hoje eu não tô na sala de aula, né? Hoje. Eu estava agora no Parque Lage, uns 6 meses atrás, né? Mas vai fazer 6 meses agora. Tava no Parque Lage, né? Fui lá aceitar o convite do Parque Lage para dar aula lá para crianças, inclusive, pintura para crianças. Mas eu acho que eu tenho um papel também, mesmo estando fora da sala de aula, eu tenho um papel dentro da sala de aula e eu quero ter isso sempre, assim. Porque eu acho de muita importância, sabe? Ter essa troca, entende? Assim, tô viajando aqui na tua fala e tô me identificando, assim, até de forma emocional, porque é muito bacana a gente se conectar com a gente mesmo através do outro. Ainda mais quando o outro é criança, né, cara? Assim, no sentido de, mostrar pro cara que existe aquela possibilidade e aprender com ele também. Totalmente, cara. Né? Mas o que eu ia puxar nessa área aí é que nesse momento em que você começa a atuar como, né, arte educador, teu trabalho ainda não estava bombado no sentido de, né, ainda não estava, ou já estava, tô aqui tirando essa dúvida, não estava na Sapucaí, não estava ainda no mar, não estava... Foi antes. Foi antes isso ainda, né? E aí, depois dessa vivência, eu fico imaginando a molecada que teve aula contigo e fala assim, caraca! Tá lá o meu professor.
Cara, Deve esse ser dia eu uma parada encontrei um, né? muito- Grandão, mano. Moleque de barba, É. mano. Não tô ficando velha. Caraca, na Mas moral. é legal, né? Dá Você quer emoção, Qual o né? Instagram dele? É. Cara, Mas, não, totalmente. É muito bacana isso, sabe? Assim. E é isso que eu falo, né? Eu acho referência uma coisa muito importante, né, cara? Eu tive referências ótimas na minha família, né? Minha mãe e meu pai são as maiores referências que eu tenho, assim, né? E tenho referência, sou fã dos meus amigos, cara. Minhas amigas e meus amigos. Cara, que eu olho assim pra lá e falo, ah, só coisa de foda, mano. Talentosa. Sou muito. Caraca, sou muito feliz com isso, sabe? Mas eu acho importante essa referência de identidade, né? Eu acho que é uma questão de identidade, de você... Caraca, existe uma arte plástica, existe uma pintura que fale comigo, entendeu? A pessoa se sente viva, pô. A pessoa acredita naquilo ali. Eu acho que a arte também, olhar a arte é acreditar, né? Inclusive é algo que, pô, sempre fizeram com o Brasil, né? Inclusive, né? Inclusive a ideia de arte entrou no Brasil... A ideia, né? O termo arte entrou no Brasil com a missão artística francesa, que era para servir as elites econômicas, né? vem pra É... retratar Não, totalmente. a corte. Totalmente. E com isso foi arte, né? Entre aspas, ficou sendo disseminado pelas classes médias, pelas altas sociedades, né? E qual é o papel do periférico, das pessoas que vivem à margem dessas pessoas, com contato com a arte plástica, contato com a arte visual, sabe? A Valesca É sobre isso. Tá pedindo aqui pra ver. E a gente vai botar as pinturas aqui. Eu vou ver se a gente consegue fazer um panorama de alguns trabalhos aqui. Mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta também. E eu acho que essa é rápida. Em que momento que você também começa a atuar em outros segmentos para além da parede, vamos dizer assim? Aham, Tô falando sei. do muro, fisicamente. Ou, né? Porque, pô, eu acho as tuas estampas maravilhosas, eu acho assim, teu trabalho em tecido maravilhoso, mas bandeiras incríveis, várias coisas, mas elas saem da parede e ganham outras formas, né? Sim. Eu acho que podem ganhar até uma animação aí, daqui a pouco a gente tava conversando um pouco. Caraca, assim. eu tô estudando isso. Aí. Eu tô estudando isso, sério. Eu tô estudando Mas animação. acho tão ótimo, né? Pra animar. Tá rolando assim. Mas eu tô estudando isso, inclusive, animação. Mas eu ia te perguntar quando é que começa também isso? Junto? Em que momento você fala assim, pô, vou ampliar para além do... Então, cara, eu comecei assim. Eu já pinto tela há um bom tempo, né? Assim, acho que em 2014 eu já comecei a pintar tela e tal. Mas na pandemia, era a época que eu tava mais em casa, eu comecei a pintar mais, né? E eu comecei a experimentar o papelão, comecei a experimentar outras coisas, né? E assim foi. E eu comecei também com arte digital, ter trabalho meu já em representação de arte digital. E assim foi indo, assim, porque eu comecei a enxergar que o meu trabalho também, ele pode ficar além da tela, né? Expandir, né? Na pandemia eu já tava de saco cheio. Na verdade. Eu já tava de saco cheio de ver meu Ninguém trabalho não só tava em na tela. pandemia. Não, eu já tava de saco cheio de ver meu trabalho em tela e em muro só. Falei, porra, eu quero fazer outra coisa. Comecei a pintar papelão. Aí comecei a pintar não sei o quê. Comecei a ver outras coisas. Aí foi indo. Sabe? Foi indo, assim. E não sei também, acho que também rolou também. Eu acho que o meu trabalho, eu acredito que proporciona isso também, né? Porque a galera começou a ver meu trabalho possibilidade. Eu acho que meu trabalho também, muito de eu fazer coisas, né? Estar em diversas estruturas, é porque as pessoas também enxergam possibilidade nele, né? Pelo menos é isso que eu acho. Porque eu nunca fiz nada de roupa. Postei lá no Instagram, não, mas me convidaram para estampar, para ter coleção, sabe? Legal, cara. Me convidaram para estampar, para fazer o lance lá do Réveillon, lá de Copacabana. E assim foi, né? E aí eu comecei a investir nisso também, né? Aí, Eu Racinho, adoro. Tá legal. coloca aí pra gente aí, pra matar essa curiosidade da Valesca, que ela tá desde o começo aqui. Valesca, com certeza vocês já Luiz viu já tava várias aqui vezes. sempre. Olha aí, olha que coisa bonita, cara. Olha E aí. Muito olha os legal, elementos. né? Assim, Lindo. elementos que estão sempre presentes. É. Folha de São Jorge, não? Espada de São Jorge. Pipas, a gente sempre vê pipa, né? Fala aí, Kid, o que a gente vê sempre. Cara, Não, quis A ajudar identidade fazer do uma olho, camisa dessa aqui, olha. ó. Pô, realmente. Eu papo subolo. tu quer, né? Tu quer a Eu camisa, quero. papo de subor. Arrasou. Paga pro artista aí, tem que pagar, pô. Existe vida desse É, lado porra. do túnel. E que lindo, cara. Muito legal. O menino com cabelo. Não, louro. esses cabelos também são característicos, cara. São sempre. E assim, cara, tô falando assim Eu de. lembro.
qualquer besteira de quem não entende arte, mas pra mim, a tua arte, ela tem uma abstração, ela tem um quê de abstrato que possibilita a gente viajar, mas essa abstração, ela Aqui, ó. tem uma pauta tão Oi? real. Olha essa aqui que linda. Maravilhosa. Obrigado. Ah, o artista é fogo, né? O cara já fez assim, obrigado. Cara, essa Eu tô obra aí, brincando aqui. eu acho ela é muito importante. Ela tem um significado grande pra mim, É. porque ela faz parte de uma pesquisa é recente minha, que é sobre a sapiência que existe nas periferias, a inteligência, e sobre a variedade de intelectualidade que existe, né? E eu fiz inspirada na música do Candeia, que é o Testamento de Partideiro, né? Que ele diz, né? O sambista não precisa ser membro da academia, Você é natural em sua poesia, se o povo de se faz imortal. Então o nome da obra é A Imortalidade nos Braços do Povo, né? Então eu acho que o samba, eu acho que ele reflete muito isso, né? A intelectualidade que ela não precisa de uma coisa da academia para se fazer, para se afirmar. Mas assim, jamais que eu vou diminuir a academia, inclusive nós periféricos temos que estar na academia, né? A academia é importante, mas eu acho que não é só a academia que é a fonte de saber, sabe? Não é só a academia que é a fonte de intelectualidade, né? Inclusive, quando eu falo de saber periférico, eu evito até falar saber periférico. Eu falo intelectualidade periférica, né? Porque parece que intelectualidade não pode ser outras coisas além da academia. Então, ela é um pouco sobre isso, né? Cara, mas eu, assim, tô viajando muito, mas é muito simbólica, porque em um momento em que a gente não tem uma Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras, em um momento que a gente tem o Gilberto Gil recentemente, né, nesse processo, em um momento em que a gente está, né, de certa forma, revisitando a memória negra do Machado de Assis, lá com o Negro Muro pintando na BL, lá o Machado preto. Porra, é muito simbólico ver ali a manifestação popular abraçando ali o Candeia como, Pô, totalmente, cara. mestre, né? Como o seu Paulo da Portela já era o professor, né? Não, totalmente, assim, e é sobre isso, né, cara? Kid, qual é a primeira galeria que te chama, assim, dos circuitos mais tradicionais pra tu expor dentro, assim? É o Mar, Qual foi o primeiro lugar que você falou assim, caraca, irmão, cheguei foi ali? Foi o Mar, na exposição Crônicas Cariocas. Caraca, que eu vi. Foi 2020, eu acho. Aquela ali é onde? Qual? Que tu tá ali? Aonde? Entre os quadros. Isso aqui? É. Sim, isso aqui foi a ocupação Guilherme Kid. Foi no Shopping Campo Grande. No Parque Shopping Campo Grande. Que legal. Isso é um projeto de que eu tenho, a ocupação Guilherme Kid, que é de levar obras para locais que não são museus, que não são galerias, entendeu? Com essa ideia de chamar pessoas que realmente não frequentam o circuito artístico, entendeu? Então, ela estar no shopping, que é um lugar totalmente popular, foi muito significativo para mim. Porque, cara, eu fui ver depois, tive papo de quase em torno de 8 mil assinaturas. Só pessoas que assinaram, sabe? Eu nunca tive uma visitação dessa em uma exposição minha, assim. Que legal. Cara. Sabe? Assim, eu devo ter tido nas coletivas do Mar, né? Que é uma coisa enorme, muita gente. Mas, assim, eu nunca... outras exposições eu nunca tive. E, assim, cara, eu fiquei muito feliz com o feedback das pessoas se identificando. Exatamente, é isso que eu ia te falar, porque as pessoas se identificam. Olha, aquilo, nossa, é meu dia a dia. Sim. Alguém está retratando isso. Sim. E Muito curadoria, legal. como é que começou O quê? essa possibilidade de curadorias aí? Cachadão, muito Essa aí lindo. ficou muito Essa aí eu queria botar numa camisa. Eu vou botar numa camisa. Amei. A curadoria da Carolina Rodrigues, né? Uma curadora brabíssima. Ela inclusive, ela é curadora-chefe do Museu Bispo do Rosário. Caraca. Brabona. Ela fez a curadoria dessa exposição. Foi um convite do Sesc Madureira. Pô, bacana. Ô, Guilherme, vou te fazer uma proposta. Você não quer fazer uma obra e botar aqui do lado da Bela? Vambora, gente? pô. Caraca. Esse pessoal só quer obra. Eu quero ver chegar junto pra pagar o artista. Isso que eu quero ver, pô. A gente vai conseguir, Vambora. Você sabe quanto vale um trabalho desse, meu irmão? Um trabalho de um cara desse aí, ó. Querido, janeiro você tá lá, tá? Tô lá onde? Aqui a gente está se Tá. autoajudando Sábado, aqui. janeiro do tá lá pra gente no poder Não tem pagar nada ele, disso tá? não, hein? Janeiro Cara, do tá lá pra gente pagar ele. muito bacana, né, cara? Não, a lata de Muito tinta. linda. Cara, tem umas paradas que você vê assim, você se reconhece na hora, né, cara? Não tem como.
E é uma parada que Tem é tão uma identidade, cotidiana né? que você Olha não isso imagina aqui, que ó. alguém vai pintar. Olha isso aqui. Não, a gente para a entrevista e fica vendo direto. Tem uma entrevista, né? Tem um bate-papo. Não, Ah, cara. vai aí que eu tô vendo aqui. ó. Ficaria direto vendo. Tem algum trabalho que você acha que é muito simbólico, assim, pra gente... Cara, assim, cada trabalho é uma experiência, né? Mas eu acho que até hoje o que mais me marcou foi o 2022, minha participação na Grande Rio. Sim, eu ia falar isso. É mesmo? As pessoas, tipo, me lembram muito, assim, né? Quando vem falar comigo, assim, sempre traz isso como referência, né? Pô, isso aí pra mim... Cara, maior evento que era algo- cultural do subúrbio, né? Carioca. Porque, assim, a escola de samba é algo que eu sou apaixonado desde criança. Meus pais me levavam na Presidente Vargas pra ver os carros alegóricos, né? Antes de desfilar. De tarde, assim, pra de noite. Eu ficava maluco. gente, Sempre gostei. só contextualizar pra tirar onda. Ah, Porque ele tá falando de um enredo específico, 2022, e 2023 também, né? Grande Rio também, né? Sim, Foi também 22 fiquei trabalhando e na Grande Rio. 23. Os dois, você foi 2 anos seguidos, Sim. né? Então a gente tá falando de um enredo específico para trazer Exu pra avenida. Histórico, enredo, cara. E no ano seguinte, um enredo para trazer Zeca Pagodinho na avenida. Porra. Pô, E você tem um carro, era o do Zeca que fechava com o teu, né? Era do Zeca. E o do Exu era... Do Exu era, acho que a quarta Quarta, alegoria. né? É. Cara, show, né? impressionante, cara. Eu acho Pô. que... Porra, aquilo foi... Não, aquilo ali foi algo que eu sempre quis fazer, sempre quis estar ali, assim, né? Nossa. E eu falei, caraca, eu sempre fui apaixonado por escola de samba, cara. E como é que veio o Desde- convite? Foi embora? Foi Léo e Natal, Gabriel me foi- chamaram. Léo e Gabriel que me chamaram. Caraca. E eu fiquei, pô, caraca. E aí, pô, eles me deixaram livre, cara. Nem falaram pra eu fazer aquilo, não. Só falaram pra fazer a frase, né? Só que aí na hora eu falei, pô, vou fazer o Joãozinho 30, mano. E Joãozinho 30 é um dos meus artistas preferidos, mano. Só sei que eu lembro que isso não aconteceu na minha vida. Quando eu fui fazer os bolsos em casa, eu comecei a chorar, mano. Caramba. Porque eu amo esse desfile do Joãozinho 30, porque é uma homenagem, né? Ratos e Urubus? É. E eu amo esse desfile, porque, pô, possível alguém que ama carnaval É. não amar esse desfile. E é um momento muito bacana, né? Que ele fecha o desfile de gari, jogando água pra cima. E eu, caraca, mano. Pô, ver uma parada na avenida é absurda, assim. E eu sou... Não, até hoje carnaval é uma coisa que mais me marca. Se eu tô trampando em alguma escola, eu fico doido, assim. Cara, eu todo animado. Eu lembro também de 2000... eu tô aqui, ó. Eu lembro de 2003... 2003, foi né? esse aí. Eu lembro de é, na 2023, Avenida, né? porque 2023, que quando falava do Zeca, eu fui lá trocar ideia. Um dos livros que eu tenho, que é o Diário Suburbano, entrou na sinopse da pesquisa Ah, é? e tal. Que legal. Eu desfilei, eu nunca tinha desfilado. Foi a única Tu vez que eu desfilou desfilei. onde, Eu desfilei no carro do lado do André Gabé, de pipoqueiro, Eu no vi carro nas suas fotos. Era um Ah, era o carro do... Um que tinha um Gabriel. botequim. que tinha um botequim, que tava o Rufino. Caraca, eu subi naquele tava- carro pra ver, assim, que é Tava as muito drag alto lá aquele em carro, cima, né? é. Muito alto aquele carro. Falei, meu Deus, muito alto. E Bonito o aquele teu carro. vinha logo atrás, eu acho. Eu acho que sim. É. Tava Rufino também? E tava, acho que você. A Biá tava também desfilando no carro. Tava de trás, comigo. Contigo lá em cima, que era Do Herê. Do Herê, exatamente. Pô, aquele carro é lindo, cara. É Não, o carro que eu mais gosto, inclusive. Foi um desfile que muita gente que eu conheço, muita gente bacana desfilou ali. Pô, desfilou o Rufino, desfilou o Vitor Lobisomem, desfilou o Gabé, desfilou a Biá, desfilou Pô, Flávio Oliveira desfilou do meu lado. Flávia, pode Flávio Oliveira crer. desfilou do meu lado. Cara, desfilou muita gente bacana. Desfilou Todo mundo o passou próprio aqui. Rajão ali desfilou também. Rajão Ah, já também? desfilou? Desfilou. Ah, não sabia. Caraca, foi muito bacana Pô, isso. é maneiro. muita referência suburbana, hein? Ah, eu fiquei muito feliz de desfilar, de ter esse trabalho, porque assim, é o Zeca, sem falar mais nada. E assim, você falar de Zeca, na verdade, é você falar de muita gente também, né? Você falar você falar da história do Zeca, esse enredo sobre o Zeca, eu acho que é também falar de muita gente do subúrbio, né? Claro, Jovelina, Muito, Negra, falar de... Porra, Eu me senti muito representado nesse desfile, porque os elementos, né, citados cacique de Ramos na veia. Sim, são os elementos que, pô, me identifico super, que eu retrato no meu trabalho. Falei, porra, que maneiro, cara. Eu até falo isso, né, na mídia social depois, assim. Fiquei muito feliz, assim. Muito feliz. Não consegui conseguir o Zeca, infelizmente. A gente tá Mas- querendo trazer ele aqui também. Porra, A gente ia tá ser fazendo da hora, um maneiro. esforço. Né? É fácil, eu chamo o Zeca, ele vai vir na hora que quiser, tá achando que é assim, quem dera. Pô, quem dera, quem dera. Não, só usar. Zeca! Mas esse trabalho... Pô, Zeca, tu tá andando onde é? Fala pra ele aí. Mas esse trabalho foi muito interessante. Desculpa, eu cortei, Não né? vai, esse trabalho. Mas esse trabalho do Zeca, eu ia fazer outra coisa.
ia ser isso mesmo, uma pintura. Só que aí o Léo veio com a ideia, né, de eu fazer ele na Academia Brasileira de Cultura, né? Que ele faz Isso. parte. Aí eu na hora falei, porra, será, cara, com essas cores aqui e tal. Ainda mais que saiu um pouco da minha paleta. Falei, mano, vou fazer. Pô, acabei que eu gostei mais, assim, e tal. Pô, gostei muito de fazer esse trabalho, assim. Mas, carnaval pra mim é... Já tô E vem todo cá, animado, fala a já. verdade. Qual é o próximo convite aí pro carnaval? Abre logo o jogo, Pô, o cara voltar e bater na porta aí. tem. Duvido Eu que só não tenha. posso falar. Duvido que não Tem, não, mas tem. Tem tudo a ver, tá? Tem. Mas não pode falar. Não posso falar porque, pô, também é trabalho de outras pessoas aí, se eu Exclusividade, tá chegar, certo. né, entendeu? Tá certo. Então certo. aguardem. E vem cá. Não precisa falar não, fala bastante. Uma parada Com esse que- microfone aqui. Uma parada que eu quero saber que é, olha só, o cara quando tem interesse é uma merda, né? Projeto gráfico de livro, já rolou algum? Tem, pô, até passou ali que é o... Amar, Desamar é Odiar, que é o do Edson Santana. Já tá Pode aqui, crer, já pode fiz, crer. lançou mês passado, se eu não me Pode engano. crer. Ai, já a gente não estudou Tá direito. aqui, Tá. pô. O livro. Que é isso um aí. autor... Não, esse Não, aí não é esse não, não. Isso aí é a capa do... Vai lá no começo do meu perfil, que bem no começo mesmo tá, é uma das primeiras fotos atuais, assim. Ali, ó. Amar, Aí, Desamar, Amar, Odiar. Nossa! Ah, que tirou onda, hein? É o livro de poesia de um autor que, inclusive, ele é da minha área, de Realengo, que mora perto da minha rua. Brabíssimo, assim. Um livro que aborda, pô, várias questões raciais, e o cara é brabo, o cara é mega atuante Cara. na política. E fiquei muito feliz, cara, porque eu sempre quis fazer a capa de um livro, Olha, sempre quis fazer a capa de um livro e consegui, gente. Muito bom. mas sua arte num livro, na capa é Eu maravilhosa. ia falar ali isso. Mercado editorial, moda, carnaval. Próximo! Rapaz, um cara desse é muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. É o suburbano. Não, tá certo. E também cenário de série da Olha, Globo, hein? Não vou falar nada não, deixa quieto aí. Parabéns, agora. Muito bem, né? O cara... Nossa cultura é O cara já pode quando falou Feira da Globo, quer falar Flávio, é uma merda, cara. Porra, de sacanagem, né? Aí, porra, vê se pode, né, cara? Não, cara, eu vou falar na boa, assim. Aplausos porque, assim, é fascinante o trabalho dele inteiro. Não, Obrigado. eu vou Mas falar eu- na boa. ah. É muito bacana porque é estético, porque da estética mesmo, né? De que nos afeta, que nos proporciona prazer e identidade. Mas, acima de tudo, é um trabalho que tem uma pegada fundamental pra gente aqui. De criticidade, cara. Eu tô falando disso sendo até redundante, mas assim, a gente precisa falar disso, cara. Pode parecer, a gente falou A gente tá agora aqui sobre pra direito à isso, cidade. o Papo do Subúrbio, A cara. gente não Exato. pode deixar de evidenciar esse lado. A gente ainda vive uma sociedade em pleno século XXI onde tem necropolítica. Exatamente. Porra, a gente vive uma sociedade no século XXI onde a gente tem restrição de oportunidade para morador de comunidade. A gente tem quase 30% da população que vive em comunidades que vive sob o signo da violência do Estado e do poder paralelo. Então, Crianças assim, sendo mortas, a né? gente, cara, e tem uma arte que em determinado momento expõe, não, como você falou, não de forma a exaltar a violência, mas e sim, né, expõe de forma crítica, mas natural, E mostrando... bela. É uma parada que não é algo que a gente encontra em qualquer lugar, entendeu? Assim, então, eu acho que, porra, teu trabalho, óbvio que se a gente tá aqui pelando teu saco esse tempo todo pra dizer que teu trabalho é foda, Não, tu a sabe gente disso. a gente fica Mas além de ser emocionada foda, é importante mesmo. que diga que ele é essencial pro Sim. momento que a gente vive, para uma alfabetização racial, vou dizer assim. Vou falar alfabetização porque a gente precisa começar do zero, entendeu? Precisa começar, assim, urgente. E eu falo, preciso começar por mim. Alguém que não teve uma educação antirracista a vida inteira, sabe? Então, acho que a gente precisa, assim, de arte como um elemento, né, de entender essas novas gramáticas, de entender a necessidade que a gente tem em pleno século XXI de não reproduzir mais a sociedade patriarcal, essa sociedade que negligencia, né? Ah, totalmente, sim. Eu vejo também que os artistas, né? Eu acho que a gente também, os artistas periféricos negros, eu acho que a gente também pode funcionar como um corpo, sabe? Eu acho muito importante uma galera, a Bia Machado, né, a linguagem dela, eu acho muito importante o Sete Soledade, que é um amigo meu, tem uma pesquisa maneiríssima sobre afrofuturismo, enfim, ligado à favela, maravilhoso. Acho importante a galera que, pô, denuncia falando da questão do dia a dia da favela, da opressão que sofre, né?
E eu vejo um jeito, né, de falar do que eu entendo de periferia, de subúrbio, né? E eu falo sobre a vida, sabe? Eu falo sobre a herança, muito importante também, que é a herança africana que existe no subúrbio do Rio, né? Que é uma pesquisa que eu tenho que ela começa falando do século XIX, que depois ela passa pelas políticas de Pereira Passos, porque eu acho que não dá para falar de subúrbio, né? Historicamente, se a gente não falar do que aconteceu no centro, lá naquela que chamavam de Belle Époque, né? Que foi afastando cada vez as pessoas, né, das favelas, e eram pessoas majoritariamente de pele preta, né, pessoas negras, e isso ajudou, né, na formação do subúrbio, né? Não que o subúrbio tenha surgido ali, mas, enfim, tem subúrbio que a gente conhece hoje super populoso, né? Populoso, vem muito dessas políticas, né? E dessas políticas, na verdade, não foi a única, né? Eu acho que Pereira Passos, ela foi o início, né? Porque as políticas, elas continuaram. A ditadura foi, enfim, inclusive a área que eu moro, Realengo, eu moro... Tinha invernada, né? No final da minha rua, né? Na minha vila de Realengo, é a Coab, Conjunto Habitacional. Ela surgiu nessa época da ditadura, né? Afastando pessoas, né, das regiões do centro, da Zona Sul, construindo conjuntos habitacionais pelas áreas periféricas do Rio. Então, eu tenho uma pesquisa voltada sobre isso, né? Sobre quem são essas pessoas que habitavam o subúrbio, né? É legal que cultura... Você faz a arte, mas você também estuda, né? Eu acho que é uma maneira de eu destrinchar também o que eu comecei a fazer, né? O que eu entendo sobre... Porque o que eu entendo... Eu comecei a ver a vida por Realengo. Comecei a ver a vida pelo subúrbio. Né? Comecei a ver a vida ali na minha rua. Né? Meus pais também me tiravam muito do subúrbio também. Eu tive essa vantagem, assim, porque isso é importante na formação de uma pessoa. Né? Você conhecer... É claro que, a gente detém... Subúrbio tem muita cultura, muita coisa maneira. Mas, assim, uma coisa também que esse próprio sistema... Né, esse próprio sistema político, que é bem Pereira Passos, é de colocar pessoas só dentro do seu quarteirão. Tu não vai sair dali, tu não vai conhecer coisas fora. Né? Isso é uma coisa que acontece muito. Né? Inclusive, eu faço questão de estar expondo em lugares do centro da Zona Sul por causa disso. Claro. Sabe? Porque, cara, eu sou... Subverter mesmo, né? Sabe? Entendeu? Romper as fronteiras. Entendeu? Então, eu tenho também essa pesquisa, né, que fala quem são essas pessoas que fizeram a cultura suburbana, né? O subúrbio do Rio, ele tem uma cultura, né, uma certa cultura portuguesa, branca, mas ela tem majoritariamente uma cultura negra, de África, de nações africanas, né? E isso vai desde dos ferros nas casas, né, que vem dos adinkras, até a musicalidade, as religiões, né? E eu gosto muito de dar essa ênfase, eu tenho uma pesquisa voltada sobre isso, né? E com isso eu falo sobre a intelectualidade que está presente, né, nessas heranças, né? Que é aí que eu falei e tal, da música do Candé e tal. E é isso, eu acho que isso é uma forma de ser decolonial. Eu acho que cada um tem uma forma de decolonialidade e essa é a minha, urbana, sabe? Eu me acho, sei lá, um pouco disso, né? Uma decolonialidade urbana, né? Porque foi como eu disse, né? Eu aprendi a ver a vida em Realengo, no asfalto de Realengo, tá ligado? Da minha rua, andando, inclusive machucando o dedão, jogando bola no paralelepípedo, que não tinha nem asfalto, né? Na minha rua era paralelepípedo, depois veio o asfalto. Então eu meio que aprendi a ver a rua no asfalto, conheci arte no asfalto, que é o grafite, né? Então eu acho que a rua está muito presente na minha vida, assim. Então é meio que isso, né, cara? É por isso que ele faz tão bem, né? Porque ele conhece exatamente o que ele está fazendo. De onde ele cresceu, né? É a identidade mesmo. Meio que isso. Assim. Eu vou te falar que papo bom, já falei isso aqui. Nossa. Passa rápido, passa batido. Esse papo é muito bom, cara, e muito, muito reflexivo mesmo. Total. Assim, eu tô viajando em várias paradas. É muito bacana, porque no começo, não sei se vocês perceberam, mas a gente começou a bombardear ele porque estimula a gente de um jeito que a gente quer saber, quer conhecer, quer entender. Pode bombardear. Né? Mas é importante que a gente diga que quem quer conhecer mesmo o trabalho dele, tem que ir aonde mesmo? No Guilherme, @Guilherme_Kid. Guilherme, __. Não, até eu me confundo. Guilherme. Até hoje eu me confundo, Mas é @, underline.
É @Guilherme_Kid aqui. Ó. Não, aqui é o e-mail. Guilherme Kid. É, qual o arroba? É só o arroba. Procura Guilherme Kid que tu vai achar, cara. Maravilhoso. Mas é isso. Vem cá, Guilherme. E aí, melhor lugar de divulgação dos teus trabalhos é o Instagram? É o Instagram. Te acompanha, segue, pra saber o que tá rolando, Show onde de vai bola. acontecer alguma Sim. coisa. Vou acompanhar. Querendo, tem meus portfólios também, que eu envio, catálogo, enfim, Opa, isso é bom. entendeu? E vem cá, encomenda, faz? Faço. Pedir um quadrão lá pra minha sala, tu faz? Faço, pô. Pô, vou vender, Faço. vender 2,125, uma bis, uma... Botar um quadrão. Já pensou que onda? Caraca, meu irmão. Pô. Um dia você é assim, você é barão, tu vai ver. Não é não? Galera, você que assistiu até agora, não pode deixar de seguir o Guilherme, curtir o Papo Subúrbio, espalhar pra geral essa conversa aqui, porque foi muito bom pra mim, eu gostei pra caraca. Tu gostou? Poxa, Gostou, assim? amei. Ah, se fala que não gostou, então. Valeu que não gostou, não, a cara dela. Amei. Ah, irmão, brigadão por você Eu que ter agradeço, podido colar gente. aqui, cara. Eu que Bom agradeço. demais. Agradece. Eu não vou falar que você rodou o Rio de Janeiro inteiro pra chegar na ilha, que eu sei que você veio, não veio tão de longe assim. Não. Mas... Da vez de moto, né? Tranquilão, rapidão. Aí. Mas, cara, espero que você venha mais aqui quando tiver alguma coisa Pô, pra show de bola, trocar, gente, foi pra um prazer. Só trazer falar. alguém. Pô, você já indicou uma galera aí pra gente trazer Se aqui. tiver alguma coisa pra poder Tem muita divulgar, gente. pode mandar. Show, tem muita gente, cara. Manda Pô. aí pra gente que a gente Mando, quer. mando Se divulgar sim. mais o subúrbio. Não, até pra você der um trabalho. Assim, Ah, valeu. divulgar, a gente Sim, divulga. Valeu. Kid, irmão. Pô, obrigada. Valeu, Obrigadão gente. mesmo, papo muito bom. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!